Atenção, esse vídeo vai ter bastante spoiler de Jojo. Eu vou colocar tudo na ordem, então eu vou colocar primeiro, eu vou falar sobre a parte 1, parte 2, parte 3, enfim. Então, se vocês não assistiram a parte 3 em diante, vocês assistam só até a parte 2 e depois pode fechar o vídeo. Porque eu vou falar hoje de plot hole, buraco do roteiro, ou então como a gente gosta de chamar, Araki Forgot. O Araki, ele tem uma memória meio merda, ele esquece algumas coisas, ele mesmo fala que ele não lembra de nada do que aconteceu na parte 1 do mangá. E quando ele lê de novo para poder se informar sobre o que aconteceu, para poder escrever alguma coisa, ele parece que ele começa a ler e parece que ele é um fã lendo pela primeira vez, ele se torna um fã da série. Ele falou isso. E isso acaba causando um monte de erros, né? E eu vou passar sobre algum deles hoje. E eu vou tentar resolver alguns desses erros de roteiro, porque muitos deles não são exatamente Araki Forgot, são pessoas que não entenderam o bagulho e falaram que é um buraco no roteiro, mas não é um buraco, é só porque vocês não entenderam o negócio. A parte 1 é a primeira parte, então, porra, não tem muito o que esquecer aí. Então não tem muito Araki Forgot, mas ele tem algumas coisas meio esquisitas. Como por exemplo, o Speedwagon aquece o abdômen dele, ele fica com o abdômen quente e ele derrete o gelo que estava no braço do William Zeppelin. Isso não tem explicação, é o Speedwagon, cara. Outra coisa que as pessoas falam é que o Dio, ele podia juntar humanos com animais, fazer híbridos humanos e animais, e nunca mais usou isso depois. Mas isso também não é muito útil, sabe? Beleza, ele nunca mais usou esse poder depois, mas pra que ele usaria? A parte 1 é tão curta, pra que ele usaria? Não tem mais espaço pra colocar esse esquema de humanos com animais. E onde que ele usaria? Ele ia colocar a cabeça de uma pessoa num gorila, e o Jonathan ia lá, ia soltar a Ramon no gorila e ia matar o gorila. Qual é a diferença que ele ia fazer? Não ia fazer diferença nenhuma. E aí depois que o William Zeppelin morre, o Speedwagon, ele, pra honrar a memória do William, ele rouba o chapéu dele. E deixa o chapéu do Speedwagon, ele deixa o chapéu dele lá e pega o chapéu do William e leva. E rouba o chapéu do morto. E todo mundo fala, não, mas por que o Speedwagon não levou o chapéu dele? O chapéu dele tinha um monte de lâmina que podia controlar, não sei o que, porra, usava aquele chapéu. Por que ele pegou o chapéu que não faz nada? Pegou só o chapéu do William que não faz nada, não tem nenhum poder. Gente, a gente tá falando do Speedwagon. O que aquele chapéuzinho iria fazer pra ajudar? Mais fácil pegar um chapéu mais da hora, que o chapéu cara do William, pegar um chapéu mais da hora que o chapéu dele e ficar com aquele chapéu. Ficar com uma recordação do William, né? Aquele chapéu não ia fazer nada, aquele chapéu não ia ajudar em nada, por que ele ia ficar com aquele chapéu? Na parte 2, quando tem lá o começo, lá, não é muito no começo, mas lá pro meio, né? O Caesar Zeppelin, ele vai encontrar os homens do Pilar, né? E aí pergunta assim, mas por que a gente não usou Ramon para derrotar eles antes deles saírem do Pilar? Aí o Caesar falou, mas Ramon não acerta uma rocha, não vai afetar uma rocha, se eu chocar a rocha não vai afetar o cara que está dentro da rocha. O William Zeppelin soca um sapo, aí o sapo transfere o Ramon para uma pedra e quebrou a pedra. Como que o Ramon do William Zeppelin quebrou a pedra, mas o Ramon não afeta a pedra, eu não sei. Mas eu tenho uma explicação. O que ele quis dizer talvez fosse... ao contrário, entendeu? O William Zeppelin, ele socou um sapo para transferir para uma rocha. O Caesar Zeppelin, ele ia socar uma rocha para transferir para um ser vivo. Tem uma diferença. Quando ele transfere de um ser vivo para um objeto, consegue afetar esse objeto. Mas de um objeto para um ser vivo, aí é outra história. Talvez não funcione, talvez seja isso que tá acontecendo. Porra, tem uma coisa assim que não é muito incomodante, mas é um negócio que era interessante e eles nunca mais foram usando, nunca mais usaram. Que é tipo, o Amo, ele não gosta que as pessoas pisem na sombra dele. Só que, né, vocês lembram na apresentação do Pillar Man? Que falaram que o Amo não gosta que pisem na sombra dele? Nunca mais falaram disso. Seria interessante e usarem isso mais no futuro. Não usaram, mas tudo bem, isso aí não me incomoda muito, mas já é um negócio assim, era um negócio legal do personagem, mas... Esse daí é mais um negócio assim, eu vou colocar na parte 2 essa questão, porque não tem outro lugar pra colocar, mas a gente vê na parte 2 que os alemães, os nazistas, eles conseguem fazer o Stroheim voltar à vida, né? Ele morreu e os alemães conseguiram fazer o Stroheim renascer.
Só que a Fundação Speedwagon não consegue fazer uma pessoa renascer. Então como que os alemães conseguem fazer uma pessoa reviver e a Fundação Speedwagon não consegue? Bom, a única explicação que eu consigo dizer é... E aí chega a parte 3, e a parte 3 é a parte que mais tem Araki Forgot. Bom, a parte 3 ele tentou fazer uma mudança em todo o esquema, toda a mecânica do mangá. Eles não usam mais a mão, usam stand, e isso acaba dando uns problemas aí, né? No começo da parte 3, mostra o quê? Que saiu um caixão do mar e tava um caixão lá escrito Dio, e que o Dio tava dentro daquele caixão. Problema só é que a Erina usou aquele caixão para escapar. Então como é que a Irina usou aquele caixão para escapar e aí o Dio tava lá dentro no fundo do mar? Tá. Tem explicação para isso? Não. Esse é um dos plot holes que eu não vou conseguir dar uma explicação do porquê diabos que isso aconteceu. Realmente foi um erro, o Araki esqueceu disso e aí acabou ficando esse erro e não tem explicação para isso. O máximo que eu consigo falar é, ela escapou do caixão e deixou o caixão cair no fundo do mar e aí de alguma maneira o Dio entrou dentro daquele caixão, não sei. É a única explicação que eu consigo imaginar. A história vai se passando, né? Depois disso eles encontram o primeiro personagem que ia se tornar, né, parte do time principal, Kakyoin. E aí o Kakyoin ele se apresenta já como um vilão que vai se tornar parte dos heróis depois, né? Ele está sendo controlado pelo Dio, por isso que ele está lutando contra o Jotaro. Só que quando ele é apresentado, ele está lá fazendo uma pintura e aí ele vai lá, rabisca a pintura. E aí o Jotaro corta a perna dele, corta a perna do Jotaro. E não tem explicação para isso também. O stand dele não tem nada a ver com pintura. Então como é que isso foi que machucou? Como é que foi que isso machucou o Jotaro? Como é que foi que ele fez esse negócio da pintura para machucar o Jotaro? Bom, também não tem explicação. A única coisa que eu consigo imaginar assim que possa explicar isso é que ele soltou o Emerald Splash assim, só assim, contra a perna dele. E foi assim que machucou. Beleza, mas por que ele estava pintando lá? Se ele queria fazer algum estante, alguma coisa, não faz sentido. Talvez ele, sei lá, era alguma coisa só mais poética que ele pensou na hora. Falou assim, não, ele tá pintando, ele ficou puto e rabiscou o Jotaro. Ele gosta de pintar, ele tava pintando o Jotaro, rabiscou o Jotaro só porque ele tava puto. E aí, na hora que ele ficou puto, rabiscou, soltou o Emerald Splash na perna do Jotaro. A única coisa que eu consegui imaginar foi isso. Na luta mesmo, quando chega na luta, que eles estão lá no prédio, né, que o Jotaro está machucado, eles vão lá, blá blá blá. Aí começa a luta dele contra o Jotaro, Kakyoin contra o Jotaro, a primeira luta do anime. E aí tem uma grande frase que fala, né, na dublagem, que é "No one can just deflect the Emerald Splash". E, porra, é uma mentira, porque a gente vê todo mundo refletindo a Emerald Splash e até desviando da Emerald Splash. Mas isso, gente, caralho, vocês são muito chatos, porra. Ele falou isso, ele não falou sério. Ele falou tipo, só pra, você é um merda, você não vai conseguir defender, você não vai conseguir refletir, porque você é um merda, tá vendo? É só um instante, cara, é só uma provocação. É só uma provocação que ele quis jogar contra o Jotaro pra poder o Jotaro ficar puto. E ele deu certo, o Jotaro ficou puto e falou assim, não consigo refletir? Beleza, pá! Consigo sim, porra. E aí que ele viu, porra, né, minha habilidade é uma merda. Todos os stands da parte 3, quase todos, né, tem uns 3 só que salvam. Mas quase todos os stands da parte 3 são uma merda. Só que o do Kakyoin é pior. Aí depois tem, né, depois de muitas lutas, tem a luta contra o Steelden, que tem a maior surra do século, né. Mas antes disso, eles mostram uma nova mecânica que os stands têm, que eu nunca vi mostrado antes. Que é os stands poderem diminuir de tamanho. E nunca mais é visto isso. Isso é um negócio que, tipo, o Araki, era a primeira vez que ele tinha colocado stand numa parte, né? A primeira vez que ele tinha apresentado esse conceito de stand. E ele queria fazer um negócio assim que não era muito, sabe... Toda luta era só porradaria, 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 porradaria. Não tinha nada de construção assim, de psicológico e tudo mais. Era só porradaria, 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 porradaria. Então ele queria fazer uma coisa diferente. Ele queria fazer uma coisa diferente e ele fez essa luta contra o Steelden. E o Steelden, ele é um stand que fica... O Steelden não, né? O Lover. Fica na cabeça do Joseph e aí os stands diminuem de tamanho e entra no cérebro para poder matar ele. Só que aí nunca mais é usado esse negócio de encolher.
Mas ele só queria, eu entendo o Araki. O Araki ele queria fazer isso daí só pra poder dar uma variedade, sabe? Pra não ficar tudo igual, e não ficar sempre a mesma coisa, só porradaria toda hora. Ele queria fazer uma variedade. Acabou que ele percebeu que isso ia ser muito OP. E aí ele falou, não, deixa só para esse episódio, eu nunca mais eu mostro isso depois. Desde que quando a gente vê os stands com diminuindo de tamanho, também diminui o poder deles. Então talvez seja por isso que ninguém usa isso, porque qual seria a vantagem de deixar o stand pequeno se ele vai ficar com a força mais fraca, não vai poder fazer nada, alguém que tem um reflexo mais rápido vai lá, pum, matei você porque o seu stand estava pequeno. Talvez seja isso, não sei, é a única explicação que eu consigo imaginar. Durante toda a parte 3, a gente vê que o Joseph tá lá, ele ainda sabe usar Ramon, só que ele não usa contra os usuários de stand. E aí eu vejo um monte de comentário, principalmente nos comentários do Crunchyroll, no resto dos episódios, as pessoas ficam falando, ué, mas o Joseph não consegue mais usar Ramon porque ele não usa Ramon contra os stands. Porra, ia ser tão útil usar Ramon contra stand, porque Ramon também é útil contra stand, não é só útil contra as pessoas que são mortas. O caralho, vocês não prestam atenção mesmo, né? O que foi que falou no começo do anime? No começo do anime, o que foi que falou? Só stands conseguem derrotar stand. O que Ramon vai conseguir ajudar contra um stand? Nada. Nada! Ramon saiu pra vampiros, zumbis, vampiros e Pillarman. Só. Não vai fazer nada contra a stand. Por isso que chegou na parte 5 não existe mais Ramon. A parte 5 não existe mais. Por quê? Porque não é mais útil. A não ser que aparecesse um inimigo que fosse mesmo um vampiro. Aí sim, eles iam chegar um cara que usa Ramon. Mas não é mais útil. É isso. Por que eles jogariam lá o Joseph soltando o Ramon no stand? Ele não ia nem conseguir acertar o stand. Primeiro, no começo de conversa. O Ramon não é como se fosse uma proteção que ele consegue socar coisas que não existem. Ele não consegue tocar no stand. Se ele tivesse com o Hermit Purple em volta dele, aí ele ia conseguir acertar o stand. Mas adivinha, é o Hermit Purple que ia fazer o choque no stand. O Hermit Purple que ia dar o dano. O Ramon não ia fazer nada. A luta contra a Imperatriz, eu acho. Ele usou Ramon contra ela, o que aconteceu? Nada! Nada, porra! E aí todo mundo que gosta do Joseph fica puto, falando, não, mas que na parte 3 o Joseph ficou tão fraco, porra. Eu gostava tanto do Joseph, ele ganhou tantas batalhas na parte 2, porra. Mas agora é a parte 3. O protagonista não é mais ele, o protagonista é o Jotaro. Eles não podem dar muita força pro Joseph, porque senão o Jotaro vai ser apagado da história. E ele é o protagonista agora. E o Joseph tá velho. O Joseph tá velho. E falando em Joseph tá velho, todo mundo fala que também. Nossa, mas peraí. A Lisa tinha 50 anos e tem essa aparência. O Joseph com 50 anos tem essa aparência. Ué, mas o que aconteceu? Eu fico puto com pessoas que não prestam atenção na história. Não prestam atenção na história. Vocês lembram como é que é o Joseph? O Joseph, ele não gosta de treinar, ele não gosta de nada, ele é um preguiçoso do caralho. Ele nunca mais treinou o Ramon. Se ele continuasse treinando exaustivamente Ramon, ele ia estar com a aparência que ele tinha na parte 2 até a parte 3. Ele ia ficar com a mesma aparência, porque o Ramon ia proteger ele dos efeitos da velhice. Porém, ele é um preguiçoso, ele não treina Ramon, então ele envelheceu. É isso que aconteceu. Vocês não prestam atenção na história, porra. É só você prestar atenção, lembrar como é que é a personalidade do personagem, é só isso. E aí chega a luta do Dio, e aí que é o Jotaro contra Dio, certo? E se vocês lembram bem, na parte 1, o Dio tinha os poderes de vampiro dele, que ele podia congelar, soltar laser dos olhos e tudo mais. E ele não usou isso na parte 3 inteira, ele não usou isso na luta contra o Jotaro, seria bem útil usar isso, ele não usou. E dizem que isso é um Araki Forgot. Ele esqueceu que o Dio tem esses poderes. Mas esse aí tem explicação. Ele não estava no próprio corpo, ele estava no corpo do Jonathan, um usuário de Ramon, que já cancela os poderes vampíricos dele. Ele já nem podia mais fazer seu exército de vampiros, ou melhor, zumbis, né? Ele tá no corpo do Jonathan. A única coisa que é dele é a cabeça. Faltava mais um ano, pelo menos, para ele poder se acostumar com aquele corpo e o corpo se tornar parte dele mesmo. Porque até então era só uma cabeça com um corpo que não era dele. Mais um ano ele ia conseguir usar esses poderes, porque ia ser o corpo dele já. Entendeu? Isso tem explicação, então... calma, pô. Ainda na luta do Dio do Jotaro, essa aí a gente vai ficar aqui ainda um tempo aqui.
aparece, né, que eles estão lutando, e aí começa o Jotaro e o Dio a voarem. E, nunca foi explicado isso, eles só começam a voar. Só que o problema é que esse é o problema de pessoa que só assistiu o anime, que não leu o mangá, entendeu? Se você só assiste o anime, você não tem meu respeito. O mangá explica, o mangá ele mostra que na verdade eles não estão voando. Eles estão vindo, aí cai no chão, aí pula e volta. Que nem ele fez na luta lá contra o maluco lá da mão de água lá, que eu esqueci o nome, né? Esqueci. Mas aí ele vem, tá caindo, aí pula e volta. Isso foi uma tradução errada que o anime fez. Ele não deu nenhum respiro pra mostrar que ele tá pulando e voltando pro céu. Beleza, quem assiste o anime pensa que eles estão voando, mas é simples, é só ler o mangá. Você vai entender o que está acontecendo. E aí, ainda na luta do Dio contra o Jotaro, tem mais um problema, né? E esse é o maior dos plot holes de Jojo, o que me fez ficar com vontade de gravar esse vídeo. Dio revela, né, que para o tempo e tudo mais, e aparentemente o Jotaro pode se mover no tempo parado. E aí depois disso, no final da luta, ele pode parar o tempo também. E isso é um puta de um deus ex machina. Nunca foi explicado que o Jotaro pode parar o tempo. Ele do nada ele pode parar o tempo no final da parte 3. Ele do nada, agora eu posso parar o tempo também, do nada. E isso não tem uma explicação, isso é mais deixado assim pro subjetivo. Ninguém sabe como que ele consegue também parar o tempo. Mas eu arranjei uma teoria. A gente vê até mesmo na parte 3 que tem stands que tem a mesma habilidade. Os irmãos coisa lá, de jogos, que eu esqueci o nome. Eu vou colocar a foto deles porque eu não lembro o nome deles. Mas eles têm o mesmo poder, que é roubar a alma dos outros. A gente vê também na parte 5. Na parte 5 tem o Man in the Mirror e na parte 3 tem o Hangman. Que não é muito a mesma coisa, mas é parecido. Os dois usam espelhos. Também tem dois stands que diminuem de tamanho e tudo mais. Mas você percebe que tem stands que tem a mesma habilidade. E por que exatamente o Jotaro tem a mesma habilidade que exatamente o Dio? Pois isso ainda parece muito elaborado. É convenientemente o Jotaro tem a mesma habilidade que o Dio. Bom, aí vem minha outra parte da teoria que diz, pô, os poderes do stand do Jotaro foram acordados por causa do Dio. A gente vê que o Joseph e o Jonathan têm o mesmo stand. Inclusive o Dio, ele tá com o Hermit Purple, às vezes ele aparece com o Hermit Purple, tem uma vez que ele aparece. Aquele lá é o stand do Jonathan. Se o Jonathan estivesse vivo, ele teria o Hermit Purple, que é o stand de quem usa Ramon. Mas os poderes do Star Platinum nasceram por causa do Dio. Depois que o Dio renasceu, ele voltou, ele acordou, o Jotaro ganhou as habilidades de stand dele. Que ele não tinha antes, ele não nasceu com essas habilidades. A gente que nasceu com essas habilidades. O Jotaro, ele ganhou essas habilidades com o renascimento do Dio. O que explica muita coisa. Eles estão na mesma família, né? Porque eles estão no corpo do Jonathan, entendeu? Então eles são basicamente da mesma família. Então ele acordou, quando ele nasceu, ele deu o Jotaro acabou ficando com os mesmos poderes que ele. Só que ele nunca soube que ele pode parar o tempo. Ele começou a descobrir que ele pode parar o tempo também quando ele começou a lutar contra o Dio. Que aí ele viu e falou assim, peraí, o tempo parou, mas eu não parei, o que aconteceu? E aí ele começou a perceber, aí começou a aprender a parar o tempo também nessa luta. Essa é a minha explicação, mas também é uma teoria, não é a explicação do anime. Então a gente acaba ficando com esse Deus Ex Machina feio demais. Mas tem essa explicação que é o mais próximo que eu consegui pensar de por que ele consegue fazer isso.